noite, meus aterrorizados, aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, fazer o quê? Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também peço para vocês que vão lá no sininho das notificações e apertem lá na opção todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube, tá bom? E agora, sem mais delongas, meus amores, vamos para o relato de hoje? Relato conta ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. E também eu quero deixar claro para vocês aqui que eu apenas relato as histórias, eu leio. As opiniões aqui descritas não são necessariamente as minhas, tanto que eu deixo a minha opinião sempre no final do vídeo. E estarei fazendo o mesmo no final desse relato, que chama Relato de Águas Lindas, Goiás. Quero agradecer de coração a todos os grupos do YouTube e canais que falam sobre relatos de lobisomem. Eu amo vocês por divulgarem uma coisa que muitos duvidam. Que Deus continue abençoando grandemente as suas vidas e de suas famílias. Obrigado! Oi, me chamo Mister. Bem, não é o meu nome verdadeiro. Tenho 54 anos, fui católico até os 37 e sou evangélico há 17 anos. Já fiz muito evangelismo com pessoais de ruas, de rodoviárias e de dentro das matas, na Asa Norte, em Brasília. Só fui morar no Goiás depois de casado em 2011. Sobre o lobisomem, isto aconteceu o ano passado, em 2021, no mês de abril, no dia 11 ou 12, no início da lua nova. Esta data foi do acontecimento acima do meu telhado. Meus aterrorizados, ele mandou bem descrito o bairro que ele mora, foto da casa, a rua, tudo direitinho. Só que eu não vou estar citando aqui no relato para preservá-lo, tá bom? E vou falar para você também, inscrito, eu não vou dizer todas as informações que você me passou para preservar você, tá bom? Vamos lá? Tudo começou antes dessa data. Eu moro em Águas Lindas de Goiás, no bairro chamado JP. Na entrada do nosso bairro existe a garagem de uma empresa de ônibus. Moro também perto do hospital, onde foi trazido o corpo de Lázaro, aquele bandido que paralisou os policiais de Brasília e Goiás. Aqui no Centro-Oeste, o céu é azul desde abril até final de outubro, sem nuvens, dia quente, seco e noite fria. Eu tenho um cachorro que se chama Hot Dog. Ele é um vira-lata, o xodó da casa. No ano de 2021, eu comecei a colocar o cachorro para dentro de casa de madrugada, depois da meia-noite todos os dias, por causa do frio. Eu acendia a luz perto do portão da rua e ela iluminava toda a frente da casa, mas não o fundo, que é bem mais comprido que a frente. E escuro, como eu disse. Não coloquei luz no fundo,
mas sempre olho para os telhados e para o fundo da minha casa quando vou pegar o cachorro. A Bíblia fala que temos que vigiar e orar. Levo essas duas palavras muito a sério. A minha mulher estava fazendo cestas para o Dia das Mães. E foi bem nesta época que eu peguei o cachorro, já quase 2 horas da manhã, para colocar ele para dentro. Não demorou nem 5 minutos, teve uma pancada na porta. Uma pancada forte e seca. Meu filho de 9 anos e minha filha de 11, minha esposa, todos ficaram paralisados e assustados. Bem, até eu fiquei. Não abri nenhuma janela, nem a da sala e nem a da cozinha, que são de frente para a rua. Fiquei com medo que fosse ladrão e colocasse arma na minha cabeça e pedisse para minha esposa abrir a porta. Não teve outra pancada, mas depois desse dia sempre saía para pegar o cachorro até meia-noite, mas agora com uma chave de fenda na mão. Uma chave de fenda de 40 centímetros e grossa que tenho. Por gostar muito de YouTube, sempre pesquisei vídeos de tecnologia. Deus acabou me mostrando 3 reportagens falando sobre lobisomem e chamou a minha atenção. O primeiro foi o lobisomem na Ceilândia, em Brasília, feita pelo SBT, que apareceu em outubro de 2020. A segunda realizou-se em Curitiba, que o bicho apareceu, foi em 2021, feita pela TV local sobre um casal. E a terceira foi um ônibus de escola em Pernambuco, em 2019, em outubro, também feita pelo SBT. Foi o suficiente para eu encaixar a pancada na porta com a fera. Fiquei muito desculpem a expressão da palavra, mas foi o suficiente para divulgar que Deus nos conhece porque somos suas criaturas e Deus sabia que eu iria divulgar. Pimba! Divulguei para todos os meus amigos e inimigos do Zap, grupos evangélicos, grupos do meu bairro e grupos políticos da cidade e grupo pessoal do meu trabalho em Brasília. Uma curiosidade: de Águas Lindas de Goiás ficar a 55 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, centro do poder do país. E 99% dos moradores daqui trabalhar em Brasília. A partir das 4 da manhã, parece o êxodo da Bíblia, o povo fugindo do Egito. Nesta brincadeira foram mais de 300 pessoas no Zap que viram as reportagens. Agora vem a parte mais engraçada. Ninguém respondeu as 3 reportagens citadas neste relato. Só uma irmã que eu conheço e não mora mais aqui na cidade, está na Ceilândia, Distrito Federal, e falou que não acreditava nisso. E uma pessoa do grupo que falou assim: isso existe. Ninguém mais respondeu. Achei interessante que nessa mata tem coelho. O povo tem medo do bicho. No dia, acho que 11 ou 12 de abril, aconteceu uma coisa surreal. Meu vizinho de frente, o filho dele fez aniversário de 15 anos e ele nos convidou, por sermos amigos deles há anos. A festa começou ao meio-dia e foi nesta hora que eu fui com a família. Fiquei umas horinhas lá e fui para minha casa, que é de frente para a dele,
Pelo que fiquei sabendo, às 22 horas a festa tinha terminado. Quem ficou na casa dele foi 4 amigos do aniversariantes de 15 anos, que tinham a mesma idade e iriam dormir na casa dele. Um amigo do pai dele, do trabalho, ficou lá também até às 3 da manhã. Os meninos moravam na Ceilândia. Eu falo muito aqui do bairro da Ceilândia porque muitas pessoas que moram em Águas Lindas vieram de lá. E é bairro de Brasília, mais próximo da gente, como também Braslândia. Vamos aos acontecimentos. Depois de quase um mês e meio, quando estava indo ao centro da cidade, o aniversariante me deu uma carona com sua madrasta. Observação: meu bairro, todas as casas são da Caixa Econômica. Minha casa, minha vida. Muros baixos, casa de 2 e 3 quartos, fica uma ao lado da outra. Casas de fundo que compartilham o mesmo muro. Casas que têm corredor dos 2 lados. Não são coladas no muro. E 300 metros de terreno. As casas são amarelas, verdes e vermelhas. E muitas já foram modificadas. Quando cheguei aqui, tinha muitas casas vazias e quase todas da minha rua já tinham sido assaltadas e com a minha não foi diferente. Quero dizer, não foi diferente comigo. Depois de 4 anos, tive que colocar grades nas janelas e portas reforçadas. Voltando ao dia do aniversário. Depois de um mês e meio, quando estava saindo, o aniversariante e a madrasta dele, que estavam saindo de carro para o mesmo lugar que eu e me deram uma carona. Era na parte da tarde. No trajeto, eu perguntei para ele se ele tinha visto a reportagem de Realeza, Curitiba, sobre o lobisomem que um casal viu. Ele entrou no YouTube, no celular dele, e começou a ver. Foi nesse mesmo dia, ou precisamente noite, que um dos rapazes que viram enviou o áudio para o celular do aniversariante, que estava na minha casa e me passou. Aí ele falou assim: no dia do meu aniversário apareceu um bicho desse em cima do seu telhado. Eu e a madrasta dele ficamos pasmos dentro do carro, porque ele não tinha falado nada com ninguém, nem com os pais dele e nem comigo do acontecimento. Eu passei esse tempo todo à disposição de ser atacado por um lobisomem nesse intervalo de um mês e meio. A madrasta dele perguntou como foi isso? E ele falou: nós estávamos brincando de ficar parados sem se mexer dentro do carro do meu pai, na garagem já fechada. Isso já era 00:30, 1:30 da manhã. 2 dos meus amigos viram e falaram que era grande, adulto, peludo, cara de cachorro e andava de 4. A madrasta dele falou por que ele não falou isso no dia. Ele disse que eles esqueceram. E também ele falou que na mesma madrugada, mais tarde, aconteceu na rua umas pisadas fortes e barulhos estranhos. Tanto que o pai dele e o amigo do trabalho ficaram assustados e foram pegar um facão e saíram para a rua, mas não viram mais nada. Este acontecimento foi na mesma época que o meu pé de boldo grande estava todo amassado e uma árvore perto da janela do quarto das crianças com os galhos grossos quebrados, que fica perto da janela do fundo da casa. Só que nessa noite, lá em casa, estava muito barulho.
As crianças acordadas, a mulher fazendo cesta para o Dia das Mães e eu no quarto, vendo TV. Não vimos nada, não ouvimos nada, não sentimos cheiro de podridão. Há uns meses depois disso, já em outubro de 2021, conversei com um dos jovens que viram a fera. Ele falou que o bicho não desceu para o fundo da minha casa, e sim foi para o lado, como se fosse descer para dentro do meu terreno, ou pular para o telhado do vizinho, onde era mais escuro. Então, cheguei à conclusão que ele subiu pelo fundo da minha casa, caindo no pé de boldo e subindo na árvore pela grade da janela. Por eu ser evangélico, o diabo pensou que eu ia ficar calado. O tiro saiu pela culatra, botei a boca no mundo. Todas as pessoas quem eu conhecia, no meu bairro e no meu trabalho, falei e mostrei as 3 reportagens. Fui zoado por muitos, mas também muitos me falaram de casos na cidade deles também, de parentes com lobisomem. O áudio do avistamento em cima do telhado, que agora vocês têm acesso, e passei no zap para um amigo que mexe com informática, que mora aqui no meu bairro. Ele foi fazer uma manutenção numa drogaria no Jardim de Ingá, que é uma cidade que fica do outro lado de Brasília, oposta à nossa. Ele disse que estava mostrando o áudio para o dono da drogaria e tinha um senhor na fila pagando medicamentos e ouviu. Depois foi lá falar com eles. Falou que num assentamento novo no Jardim de Ingá está acontecendo a mesma coisa de Águas Lindas. Tem um bicho uivando lá no meio do mato, perto do assentamento novo. O povo está assustado. Depois de quase um mês, eu comentei com o pessoal que trabalhava na portaria do prédio do meu trabalho, que apareceu um lobisomem no meu bairro. E das 3 reportagens, teve uma moça que falou que a mãe dela acreditava em lobisomem. Eu perguntei por quê? E ela falou que tem um velho que mora lá em Mesquita, numa casa abandonada, e que esse velho virava bicho. Eu perguntei para ela onde ficava a Mesquita e ela falou que era perto, do Jardim Ingá. Como eu falei para vocês, eu comecei a perguntar para muitas pessoas se os avós ou os pais delas já tinham falado sobre lobisomem com eles. E em seguir, falar que apareceu um em Águas Lindas em abril. Pedi para entrar no YouTube e olharem as reportagens pelo celular. O diabo mandou um demônio na minha casa para matar-me. Minha esposa, eu e meus filhos. Porque se ele quisesse comer galinha, tinha comida do vizinho, que estava cheio. E a segunda casa do lado também. E do fundo também tem galinha. No centro do comércio da cidade, todas as lojas que eu entrava e eu falava das reportagens e que apareceu lobisomem em Águas Lindas, eu indo para o trabalho de ônibus, teve uma vez que se sentou uma senhora do meu lado, de uns 60 anos, e é enfermeira. Conversamos muito sobre Covid. Depois perguntei: posso fazer-lhe uma pergunta? A senhora nasceu onde? Ela falou no Maranhão. Eu perguntei cidade ou interior? Ela falou interior. Aí eu falei, seus pais ou seus avós já falaram com a senhora sobre lobisomem? Ela olhou para mim e disse,
eu e meu irmão já fomos atacados quando eu tinha 13 anos e ele 11. Perguntei como foi. Ela falou: nós estávamos moendo mandioca com nosso pai no engenho. Quando estava ficando tarde, ele mandou eu e meu irmão ir na frente, porque era perto da nossa casa. Naquela época era tudo longe no interior, uma casa da outra. Ela mesmo falou, a senhora, né? Quando viramos a curva da estrada, nós vimos 2 olhos vermelhos dentro do mato e saímos correndo e gritando. E o bicho veio atrás da gente. Nossa vizinha escutou nosso grito e abriu a porta e colocou a gente para dentro. Perguntei: o bicho tentou arrombar a porta ou subiu no telhado? Ela falou que não, mas se eles fossem tentar chegar até na casa deles, o bicho tinha pego os 2. Ela, a enfermeira, também falou que a pessoa que virava era a mulher e havia o boato que essa mulher tinha um caso com o próprio filho e virava bicho. Depois que ela foi embora, sumiu o lobisomem daquele local. Eu falando com os crentes do meu trabalho, uma funcionária que era da polícia, né, área administrativa de investigação, e era missionária há mais de 20 anos de uma igreja evangélica. O marido dela era pastor há mais de 30 anos e o sogro pastor há mais de 50 anos. Eu mostrei a reportagem para ela, também para um irmão que eu conheço do trabalho, e falei que apareceu aqui em Águas Lindas também. Eles ficaram em cima do muro. Não disse se acreditava ou não. A missionária mostrou para o marido dela, que quando chegou em casa, né? Ao ver o vídeo, ele pediu para ela se sentar, que iria contar uma coisa que aconteceu com o pai dele, o sogro, quando era mais novo, lá em Alagoas. Ele andava a cavalo, armado numa madrugada, e ele anda no meio do mato, e aí apareceu um lobisomem na frente do cavalo, assustando o cavalo. Pois o cavalo levantou as patas e o lobisomem começou a rasgar o peito do cavalo e arrebentou as rédeas da sela. O sogro dela caiu no mato e conseguiu alcançar a arma e deu um tiro nas costas do bicho, que fugiu pelo mato. Depois de 2 dias, foi 2 homens querer matar ele, porque ele deixou uma pessoa paraplégica. Então, deu para entender que o bicho sabe quem ele está atacando. Quando eu estava numa lotação de um carro indo para o trabalho, falei sobre o lobisomem, quase a viagem toda, as pessoas todas caladas, até que o senhor que estava dirigindo falou para mim. Eu fui muito mulherengo e gostava de levar namoradas para acampar. Já rodei esse Goiás inteiro, conheço grutas que quase ninguém conhece. Acampei por mais de 10 anos e nunca vi nada. Mas me lembrei de um acontecimento, assim, falando o senhor que estava dirigindo, fazia a lotação. Quando eu tinha uns 7 anos, que morava em Taguatinga, uma cidade de Brasília, perto de Ceilândia, tinha 2 rapazes que eram meus vizinhos e em tempo eles colocavam barras de ferros nas janelas e nas portas, com o pai deles lá dentro. O senhor, quando era criança? Perguntei para ele. Por que eles faziam isso com o pai? Eles falaram que o pai deles virava uma coisa que iria assustar todos os moradores de Taguatinga. Conversei com vários mototáxis sobre o bicho. Eles já me conheciam.
O último que perguntei foi na semana do Natal de 2021, vindo para casa. Ele também é evangélico de uma igreja. E ele mesmo puxou o assunto e falou que o avô dele virava um bicho. E eu perguntei se era hereditário. Ele falou que não, que o avô dele tinha um livro de São Cipriano, que invocava o lobisomem. Quando chegamos na porta de minha casa, ele me contou outro acontecimento, que a madrasta dele, que também é evangélica, aconteceu em 2018, 2019. Ela estava indo de carro com o marido, umas 8 horas da noite, na estrada de terra, entre a cidade de Edilândia e Girassol, em Goiás. Quando de repente, lá na frente, numa curva, saiu do mato correndo um lobisomem e ele se assustou com o farol. Parou e olhou com olhos vermelhos e continuou correndo em direção a uma cerca e desapareceu em plena 8 horas da noite. Ainda deu para ver ele agachando, com as pernas dobradas que nem de bode, numa posição de correr. Ele, o mototáxi, falou que o marido da sua madrasta ficou com a perna dura por causa do susto e do medo por todo o restante do trajeto, não conseguindo acelerar o carro direito. Quando o lobisomem apareceu no meu telhado, eu falei com um senhor de 70 anos, conhecido amigo que vendia ervas naturais e vendia também móveis usados. Ele me falou que acredita em lobisomem, que aparecia em lua nova, que o ritual era feito no mato durante 7 sexta-feiras e que o bicho não atacava a gente, só animais. Depois encontrei com ele de novo e ele me falou que um cunhado dele tinha brigado com a mulher e saiu de madrugada para pegar o cavalo quando um lobisomem escondido mordeu no braço. O cunhado pegou o facão e começou a enfiar no bicho. Ele soltou e fugiu. Ele também me falou do olho do lobo, mas não entrou em detalhes. Eu fiz uma pergunta para ele, que fiquei em cima do muro, porque dessas pessoas ficar virando esse bicho. Ele falou que por dar uma sensação muito boa. Aí eu comecei a fazer perguntas, por que na lua nova? E ele respondeu, porque é mais forte que a lua cheia. E eu fui pesquisar a lua nova, tenebrosa. O bicho, quando vira nessa época, é porque quer pregar o terror. Ele falou que o bicho só atacava animal. E o caso do cunhado dele, que foi atacado. Depois fui pesquisar sobre o olho do lobo e vendido no mercado e consagrado no quimbanda, feitiçaria, magia negra e bruxaria para encantar mulheres. Quando fui falar com o que pesquisei na internet sobre lobos no mundo e essa extinção no mundo, como eu iria achar um olho de lobo? Ele falou que vai que de repente você atropela um numa estrada, aí é só arrancar o olho dele. E ainda ele falou que não é só para encantar mulheres e faz muito mais coisas. Ele é ajuntado com uma moça muito jovem e bonita e quando me vê não fala mais comigo. Estou passeando com o cachorro em direção da casa dele. Se ele me vê, ele já entra para dentro da casa. Estranho, né? Outro acontecimento foi com o primeiro grupo que conheci na internet, que fala sobre relatos, o Elite Oculta. Até então eu não sabia que existia relatos sobre lobisomens na internet.
mas um fato me marcou com este grupo. Eu quis fazer umas perguntas para o Elite Oculta, mas aconteceu uma coisa bizarra quando enviei um e-mail para os 2 e-mails deles. Depois de um tempo que não durou um dia, o meu e-mail sumiu da internet, como nunca tivesse existido. Minha mulher ficou assustada quando lhe contei. Ela pediu para não mexer mais com isso. Criei o mesmo e-mail com senha diferente e ele funcionou, mas como novo e-mail, não como aquele que eu tinha feito perguntas sobre lobisomens. Aqui no Jardim Paraíso, fica sempre uns policiais numa lanchonete, tanto civis como PMs. Já perguntei para eles se está tendo muito caso de lobisomem aqui em Águas Lindas, porque apareceu um no meu telhado em abril. Primeira coisa que eles perguntaram: você viu o bicho? E se fazendo de desentendidos, os PMs já pegaram até meu telefone e falaram que ia passar para o amigo deles que é policial e mexe com coisas paranormais. Nunca me ligaram. Liguei para a TV do SBT, falando o que tinha acontecido aqui no meu telhado. Pegaram meu telefone e nunca me ligaram. O objetivo não é causar pânico na população, senão ninguém mais saía à noite para fazer nada, né? Só mais 2 acontecimentos estranhos que aconteceram aqui em casa no ano passado, 2021, já depois de tudo que já tinha acontecido. Eu estava dormindo no quarto das crianças quando Jesus me acordou às 4 horas da manhã. Fui para o meu quarto, minha mulher acordou e começamos a conversar. Ouvimos um barulho alto em cima do telhado. Temos laje, ficamos assustados. De manhã perguntei para ela se poderia ter sido um pássaro. Ela falou que não. Não demorou nenhuma semana, Jesus me acordou de novo às 4 horas da manhã. Estava no quarto das crianças. Fui para o meu quarto, só que desta vez a minha mulher continuou dormindo. Desta vez o barulho foi seco, não alto. Depois percebi que ele pulou para o outro telhado, porque eu ouvi quando ele caiu no outro telhado do vizinho. Não sei o que poderia ser, mas boa coisa não era. Um amigo evangélico começou a pesquisar na internet sobre lobisomens e ele falou que não é normal ter tanta reportagem sobre lobisomens. A reportagem de Realeza, Curitiba, o lobisomem do casal estava em 20 mil visualizações quando vi pela primeira vez. Hoje já está chegando aos 300 mil visualizações. Eu vi um comentário dizendo agora, depois de muitas visualizações, que o áudio do lobisomem uivando foi editado. Engraçado, o casal, depois de 10 anos, moravam naquela casa, ficaram tão assustados por terem 2 crianças pequenas que se mudaram de lá. E eu achei interessante que ele falou assim: se alguém viesse me falar que viu um lobisomem, eu também não acreditaria. Mas o problema é que eu e minha mulher vimos. Já estão dizendo que foi edição do áudio para abafar a verdade. E o casal estava apavorado, fugiram de lá. Observações. Pelo que vi e ouvi, lobisomens são preto, marrons, cinza brancos. Não é pela cor que se vê sua bondade, deve ser pelo caráter da pessoa que tem a maldição. Isso não é bênção, é maldição, porque se fosse bom, Deus tinha feito Eva e lobo Adão.
Lembrando que essa é uma opinião do inscrito, tá, gente? Eu tenho até conhecida que é lupina, por favor. 2. Pelo que eu pesquisei das 3 reportagens e pelo que aconteceu em Águas Lindas, 3 casos foram na lua nova e só um na lua cheia, o de Brasília. No caso, acho que 2, né? 2 na nova e 1 na cheia. Pelo que vi, número 3, pelo que vi e ouvi em vários grupos que ele fala aqui, gente, são os canais, tá? Existem lobisomens da noite e do dia. Não podemos esquecer que durante o dia a lua também aparece. Isso seria assustador, né? Aparecer um lobisomem em nossa casa durante a noite. E o dia, né? Os filhos brincando lá fora. O que domina o mundo hoje é a robótica e a experiência genética está vindo uma guerra sem precedentes e fúria da natureza. 4. Pelo que vi e ouvi, existem lobisomens de sina, canes do inferno, raça pura, mas todos dependem da magia negra, de feitiçaria, bruxaria, macumba para se fortalecer. Isto é o anticristo. 5. Pelo que vi e ouvi, tem pessoas que foram casadas com lobisomens, que tiveram uma vida maravilhosa, e outros que foi casados com uma lobisomem, uma lupina, né? Quando não conseguiu mais trazer comida para ela, foi devorado pela mesma. Seria possível domesticar um lobisomem quando acabar as galinhas e porcos dos vizinhos? O lobisomem mata por prazer ou por instinto? 6. Pelo que vi e ouvi, quase todos, se não todos, os estados brasileiros têm lobisomens. Isso é uma praga ou já é final dos tempos? Tem mais considerações, mas eu não vou estar lendo todas aqui. Eu peço desculpa por inscrito, porque senão vou tomar ban no meu vídeo, que tem coisas que eu não posso estar falando aqui. Qualquer coisa eu posso estar colocando o relato inteiro na descrição, se os inscritos assim quiserem. No finalzinho aqui ele diz: os lobisomens, bruxas, vampiros, tudo de ruim vão estar aqui fora. Os vulcões e terremotos, tsunamis, pestes e praga. A terra vai virar um inferno. Vamos para o 7. Pelo que vi e ouvi, os meios de comunicações e policiamento que rege o país abafa e esconde, enquanto muitos estão sendo vítimas das feras, mesmo fatais. Não temos esse privilégio de ter em casa ou fazenda um lobo branco para proteger as pessoas. 8. Pelo que vi e ouvi, existe um interesse militar em fazer super soldados com velocidade e força sobre-humana em vários países. Eu vou deixar na descrição o nome dos países também, tá bom? Também ele deixou a conclusão aqui que eu não posso postar no vídeo, peço desculpa, que é polêmico, mas eu estarei deixando os links sobre as reportagens sobre lobisomens, tá bom? Aí também vou mostrar agora para vocês o áudio do lobisomem, mas também não vou mostrar as fotos que ele me mandou, várias fotos da casa, do lugar que ele mora, a rua, os lugares onde ocorreu, né, a história. Porque vou estar colocando ele em evidência e não é o intuito do canal. Até a foto do cachorrinho dele aqui. Deixa eu ver o áudio agora. Ouçam. Ô, mano. O bicho era assim, parecia uma pessoa mesmo, tá ligado? Ele era grande, era um adulto, ele era grande, aí nós só viu o vulto assim, o cara andando assim, tá ligado? Ele tava tipo, parecendo um cachorrinho, pois tava de quatro assim, pô. Aí tava andando lá, pô, aí do nada ele sumia, do nada ele aparecia, entendeu? Por quê? Por que aconteceu?
É isso, meus aterrorizados. Bom, acabou aqui. Tem várias outras coisas que eu achei melhor não estar relatando para não colocar a pessoa muito em evidência. Tem as opiniões dele que poderia causar polêmica, mas lembrando que muitas das opiniões dele citadas não são as minhas, tá bom? Mesmo porque eu acredito no sobrenatural e acredito que em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ruins. E isso se reflete na personagem quando essas pessoas se tornam seres, né, sobrenaturais. Essa é a minha opinião. E tem humanos bons, humanos ruins, mas ele pode ter mudado a opinião dele devido ao susto que ele levou e às histórias que ele soube. Enfim, é a opinião dele, devemos respeitar, né? Então, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Deixem as suas opiniões ali nos comentários, lembrando de manter o respeito. Temos o direito de não acreditar, mas o dever, né, também de respeitar. Como eu sempre digo, a pessoa vem e se abre, dá a sua história, o seu relato, a sua experiência para gente poder estar vendo e avaliando e tirando nossas próprias conclusões. E se você gosta do canal Angel Black Contos de Terror, meta o dedo aí no like, não esqueça a dedada, tá bom? Pois o seu like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo do canal, tá bom? Também não esqueçam, né, de compartilhar com os amigos, com os inimigos, no grupo da família, no grupo do WhatsApp, em todos os lugares que vocês puderem. Assim vocês estão ajudando o canal a crescer, a nossa família a ficar cada dia maior. E assim teremos muito mais relatos, contos e histórias para serem compartilhadas aqui com vocês, tá bom? Também peço para você que é estreante, assim, ó, caiu de paraquedas aqui, tá passeando pelo canal. E se gostou, né? Fica aqui com a gente, se inscreve aí no canal. E deixa seu like também, meta o dedo já assim de estreia, vamos ajudar o canal a crescer. E também ativem as notificações do canal. Ali na opção todas, vai lá onde tem o sininho, na opção todas, e aí ativa todas as notificações. E sempre que tiver vídeo aqui, ó, você será notificado. Agora, eu quero falar com você, se você tem um relato, um conto, uma história de terror ou milagres, manda para o e-mail do canal, será uma honra compartilhar aqui com todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo de hoje. Na descrição do vídeo você vai encontrar também o link de um grupo de WhatsApp criado por uma amiga muito querida. Você vai encontrar lá também o meu Instagram. Me segue, deixa um direct que assim que possível te respondo, tá bom? Você vai encontrar lá também o link do canal Fronteiras, onde eu e o amigo César do Aliena Mundi, canal Aliena Mundi, né? Estamos narrando casos policiais, resolvidos ou não, que chocaram um lugar, uma época, uma geração, enfim, e alguns que ainda continuam no mais profundo mistério. Você vai gostar, o conteúdo é muito bom. Também vai estar lá links de canais que recomendo, páginas, entre outros. E também estará lá o link do meu canal, outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. É um canal de espiritualidade, meu canal de espiritualidade. Lembrando que lá eu não falo de religião, lá é meu cantinho de paz, onde eu aprendo com vocês, compartilho com vocês, lugar para gente elevar o nosso espírito e acalmar o coração, né? Porque é tanta coisa ruim que acontece na vida das pessoas, na vida da gente, enfim. Vai lá, se gostar, fica comigo. Se não gostar, pode ficar só por aqui mesmo, não tem problema. Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa que é o YouTube. Também quero agradecer aos grupos e páginas do Facebook que divulgam o meu trabalho. Quero agradecer ainda mais a vocês, vocês mesmos, meus aterrorizados,
culpados de eu estar aqui. Vocês estão sempre comigo. E se não fosse vocês, como eu sempre digo, não teria canal, não teria Angel Black. Eu tenho os melhores inscritos do mundo. Canal nenhum tem a capacidade de ter inscritos, ó, como vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. Logo teremos lives, vamos bater aquele papo e discutir alguns assuntos. Se vocês quiserem, trarei pautas assim pra gente estar debatendo, conversando e tirando conhecimento um do outro, tá bom? Bem, vou parando por aqui, deixando com vocês o meu coração, que vocês já fizeram morada e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Ó. Fui!